André, tudo certo por aí? Ih, gente, acho que hoje é o dia, viu? Ele tá reconectando aqui, pessoal, só um segundo. Olá, pessoal. Boa tarde. Não sei se vocês conseguem ver minha apresentação. Estou aguardando um OK aqui. Vamos lá, recebi um OK. Deixa eu apresentar para vocês. Então, vamos lá. Eu sou o André Rode. Eu trabalho com tecnologia da informação tem 15 anos. Já trabalhei em várias empresas, em vários segmentos diferentes. E tive a oportunidade de trabalhar com o Jadson também, no AlphaCon. Vocês acabaram de ver ali a palestra dele. Foi bem legal. E eu vou aproveitar o gancho do Jadson. O Jadson falou bastante sobre descoberta e entrega, então discovery e delivery. E realmente a parte de discovery é muito importante para a gente construir a coisa certa. E pegando esse gancho, eu vou falar um pouquinho de delivery. Então, qual que é o passo a passo do processo de desenvolvimento de software quando a gente já sabe o que a gente precisa construir, tá? Então, vamos lá. Eu dividi aqui esses passos de uma forma mais simples e eu vou tentar passar para vocês um pouco do meu dia a dia e como eu tenho feito isso. E depois vocês podem colocar aí perguntas, a gente pode discutir sobre cada um dos assuntos. Mas, basicamente, a etapa número um seria o que desenvolver, né? Então, a gente tem lá aquela primeira etapa de descoberta. Então, a gente vai para o campo, a gente fala com usuários, a gente faz design sprint, enfim. E quando a gente descobre o que a gente precisa construir, aí, de fato, a gente cria aí essa iniciativa num roadmap de produto para que daí em diante ela comece a ser construída, né? E a etapa 2 é como deve ser esse produto. Então, a gente já falou com usuários, a gente já colheu várias informações. Então, agora a gente precisa de fato escrever, colocar no papel como que esse produto ele precisa ser, quais os requisitos dele de produto. Então, como que a gente vai cobrar, quais as funcionalidades que esse produto vai ter, como que o usuário vai chegar até esse produto, enfim todos esses detalhes relacionados a esse produto ou funcionalidade que a gente vai construir tem que estar nessa segunda etapa. A terceira etapa, aí a gente começa a entrar um pouquinho mais em engenharia de software mesmo. Então, a gente já tem uma visão assim ampla de qual que é o produto que eu preciso construir, né? Então, essa etapa número 3 ela é mais de requisitos técnicos, nível de esforço. Então, é onde a gente vai estimar e descobrir quanto tempo a gente precisa para entregar isso daí, a número 4 é, de fato, mão na massa. Então, como que funciona aí o dia a dia desses engenheiros, dessas equipes de dev, né? Como que eles fazem, de fato, o código virar um produto. A etapa 5 é de teste e análise. Então, a gente fez um teste lá no começo para descobrir o que nós precisamos criar, mas quando a gente tiver esse produto já consolidado, já criado, a gente precisa testar de fato com usuários beta, que são de fato usuários reais, mas eles são usuários que topam ser beta testers, então eles vão receber esse produto ou funcionalidade antes mesmo de a empresa de fato lançar para todo mundo, né? E a última etapa, que é a melhor aí para os desenvolvedores, que é quando a gente de fato está pronto e a gente coloca em produção, a gente vai para o release e vai ver o negócio no mundo real mesmo, para o usuário final poder consumir esse produto. Então, falando sobre o roadmap de produto, tá? Então, roadmap é uma coisa muito importante e geralmente os nossos colegas de time de produto é que cuidam desse roadmap. Então, quando eu descobrir a coisa certa que eu preciso construir, eu vou colocar isso no meu roadmap para que isso possa de fato ser tangível e executável, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui de ano e trimestre, tá? Porque muitas empresas trabalham dessa forma, elas têm um roadmap anual, então a gente vai ter mês a mês todas as iniciativas que serão trabalhadas pelas equipes de desenvolvimento, de teste e de produto, tá? E, e aqui a gente tem um exemplo do trimestre, por exemplo, o trimestre 2.
em que a gente tem aqui a iniciativa 4, a gente vai trabalhar nela. A 1, a 2 e a 3 a gente já entregou, tá tudo ok. E eu tenho um exemplo para vocês, essa imagem aqui do lado direito embaixo, que ela mostra mais ou menos como que se parece um roadmap de produto, né? Como que seria a visão desse roadmap de produto. Então, nós temos aqui os meses, tá? E nós temos as iniciativas em que nós vamos trabalhar, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando do segundo trimestre, então a gente vai trabalhar em abril, maio e junho, tá? E no caso, a iniciativa 4 seria aqui o nosso target, né? A iniciativa em que a gente quer trabalhar durante esses 3 meses, por exemplo, desenvolver e entregar até o final do terceiro mês, tá bom? Ok, André, mas eu já tenho um item no meu roadmap, eu tenho um novo produto para desenvolver, mas como isso funciona, né? Então, uma coisa bem interessante e bem legal que os times de produto fazem é criar um documento de requisitos de produto, o PRD, tá? Então, esse documento de requisito de produto, ele vai ter muita informação, tá? Provavelmente toda a informação lá da etapa de descoberta vai estar nesse documento de produto. Então, ele vai descrever o produto que você está desenvolvendo, e ele vai servir para direcionar as equipes de engenharia, né, dev, vendas e marketing, para que esse produto seja criado e de fato implantado nesse mundo real, né? Então ele vai ter a finalidade do produto, os recursos desses produtos, funcionalidades, comportamentos e assim por diante, tá? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo simples de estrutura desse documento, tá? Então, muitas empresas têm esse documento como padrão, e toda vez que uma nova iniciativa vem para essa esteira de produto, eles usam esse modelo de documento de produto para criar o documento daquela específica funcionalidade, ou o aplicativo, ou enfim, o que a gente precisa construir. E ele vai ter, obviamente, o propósito ou o objetivo desse produto. Então, qual a dor que eu estou tentando resolver, por exemplo? Né? O que eu quero alcançar desenvolvendo esse novo produto ou serviço? Né? O público-alvo também desse produto ele é muito importante. Então, quando a gente pensa em construir alguma coisa nova, a gente precisa saber para quem que é esse produto, né? Quem que é o público-alvo, quem que é o cliente, de fato, que vai aderir a esse produto, né? E qual que é a proposta de valor que a gente está entregando, né, para esse consumidor. Então, se a gente está resolvendo, por exemplo, uma dor, a gente vai trazer exatamente qual a proposta de valor que a gente está tentando resolver com essa nova iniciativa. Um momento, pessoal. Ok. Outra coisa bem importante são as métricas do produto, tá? Então, como que a gente vai saber se esse produto de fato atendeu os requisitos que a gente espera, né? E se esse produto deu certo. Então, a etapa de métricas ela é bem importante, então ela precisa ser muito bem definida, tá? E eu coloquei aqui um item chamado KPI, então indicador-chave de desempenho, Key Performance Indicator, esses KPIs eles podem ser utilizados, por exemplo, para a gente descobrir se, por exemplo, o usuário utilizando essa nova funcionalidade ou esse novo produto, ele teve um maior engajamento com a companhia, né? Ou, por exemplo, se a gente conseguiu atender as definições lá de entrega de valor para esse cliente. Então, é muito importante que nós tenhamos essas métricas, tá, nesse documento, para que quando a gente for fazer o release, por exemplo, a gente possa utilizar essas métricas de produto para a gente validar se o que a gente construiu e entregou realmente é, de fato, o que a gente queria e o que o consumidor final, óbvio, estava esperando. Tá? Temos também suposições sobre os usuários, tá? Objetivos de negócios, restrições. Então, todas essas informações relacionadas a quem vai usar, por que esse usuário vai utilizar esse produto, qual que é o objetivo do negócio, o negócio quer aumentar engajamento, ou ele quer crescer em termos de dinheiros, né? Ele quer vender mais, por exemplo. Quais são as restrições? Então, tipo, para que tipo de usuário eu posso oferecer isso, para quem eu não posso oferecer. Então, todas essas informações também precisam estar nesse documento de requisito. Características do produto. Gente, isso aqui é muito, muito importante, tá? Então, a gente precisa ter detalhes sobre o que a gente vai construir, né? Como que isso deve ser feito,
quais os casos de uso desse novo produto ou funcionalidade, né? E daí uma parte bem importante aqui, os designs. Por exemplo, eu quero construir um novo aplicativo, ou eu quero construir um novo produto dentro da minha plataforma atual, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos todos os designs e todas as definições de como esse produto tem que ser construído antes mesmo do pessoal da engenharia botar a mão nele, né? Para fazer a etapa de delivery, tá? Critérios de aceitação, tá? Critérios de aceitação é uma coisa bem importante também, porque nós precisamos saber, ok, eu construí esse software, esse produto ou funcionalidade, quais são os critérios que vão me dizer se eu estou no caminho certo, se eu estou construindo a coisa certa, de acordo com o que foi levantado no documento de requisito, né? Então, o time de produtos vai colocar esses critérios. Isso tem que estar muito bem detalhado para que a gente saiba o que está sendo esperado desse novo produto, serviço ou funcionalidade. E a partir daí a gente vai construir, né, toda uma estratégia de desenvolvimento de software. E aqui, como último item, a gente tem o plano de lançamento. Então, o plano de lançamento também é uma coisa muito importante, porque já trabalhei em funcionalidades, por exemplo, que enviam notificações para o usuário quando determinada coisa acontecer, né? Um plano de lançamento bem feito, ele vai pensar em quantos usuários vão receber essa notificação, por exemplo, no primeiro dia após o lançamento, né? Eu posso mandar realmente para minha base inteira de usuários, ou eu quero um cohort menor, um grupo de pessoas menor, e assim eu vou escalando e aumentando isso para todos. Então, esse plano de lançamento é muito importante porque ele pode impactar outros times também, né? Então, imagina que você tem um time de atendimento ao cliente, você tem 10, 20 pessoas nesse time, enfim, e de repente você faz um release, lança uma coisa nova lá, e do nada 2.000 clientes entram em contato no mesmo dia, né? Isso vai causar um grande problema. Então, o plano de lançamento é, sim, muito importante e tem que ter também nesse documento de requisito de produto, para que todo mundo tenha isso muito claro, tá? Passando agora para LOA e TRD. Então, nível de esforço, que é o LOA, Level of Effort, e o documento de requisitos técnicos. Aqui, gente, é quando o time de produtos tem bem definido o que precisa ser construído, tá? E com certeza o time de desenvolvimento participou dessa concepção desse PRD, não tão ativamente, mas participou. Mas quando chegar aqui, na hora do nível de esforço e do documento de requisitos técnicos, aí o time de engenharia realmente tem que pular para dentro, tem que meter a mão na massa, porque nessa etapa a gente vai elaborar um documento que tenha todos os dados e todos os passos necessários para construir o software em si. Então, como que eu vou construir esse software, do que eu preciso para entregar, né? Quais os times envolvidos, quais os serviços de terceiro, enfim. Tudo isso está nesse documento de requisitos técnicos, tá? E eu coloquei um exemplo aqui de uma estrutura de TRD. Isso é uma coisa bem aberta, se vocês procurarem na internet, vai ter um monte de exemplos, tá? Então, eu acho que é uma coisa mais de equipe para equipe ou empresa para empresa. Cada um vai azeitando e melhorando o seu TRD do jeito que acha melhor, de acordo com a experiência antiga, enfim, do tempo que vai passando e dos projetos que são entregues. Mas, basicamente, a gente precisa de um resumo, que seria uma visão geral da iniciativa. Então, qual é o produto que eu vou construir aqui, né? Qual a dor que ele vai atender, enfim, para quem que eu vou entregar esse produto, quem vai poder acessar esse produto. A gente tem também suposições sobre esse produto ou funcionalidade, riscos, tá? Então, riscos, o que pode ser um risco, pessoal? Um risco pode ser que eu dependa, por exemplo, de um serviço de terceiro, tá? Um serviço de terceiro que eu vou consumir, por exemplo, uma API de terceiro. Então, isso pode ser um risco para o teu projeto, porque não está dentro da tua casa, é uma coisa de fora que você vai ter que utilizar, e isso sim pode ser um risco, tá? E dependências também. Dependências são toda e qualquer coisa que você precise colocar junto nesse bolo para que você possa entregar esse software lá no final, tá? Outro item importante aqui é a arquitetura do software, tá? Então, arquitetura e implementação de APIs, isso é uma coisa mais de código mesmo, tá? E depende de cada empresa. Então, vamos pegar o meu exemplo aí, eu trabalho numa empresa americana lá que atende determinado nicho de negócio, trabalha com
com o nicho de pets, e a gente tem uma base de código enorme, a gente tem nossas particularidades. Então, na hora de falar sobre arquitetura, eu vou ter que olhar o que eu já tenho, eu vou ter que entender como que eu posso desenvolver essa nova funcionalidade sem estragar, digamos, nada que já esteja funcionando, tá? Então, essa etapa de arquitetura tem que ser alguém hands-on, uma pessoa que tenha conhecimento técnico, tá? Vai ser um principal software engineer, ou vai ser um gerente de engenharia, enfim, um cara que tenha aí um conhecimento amplo do software atual que você tem, tá? Outro ponto bem interessante aqui é persistência e esquema de banco de dados e índices. Então, eu vou precisar gravar alguma informação, né? Qual é essa informação? Aonde eu vou gravar ela, né? O quanto eu vou precisar dessa informação e quão rápido ela tem que estar disponível para mim, né? Então, isso é muito importante porque se você, por exemplo, faz uma alteração no seu esquema de banco de dados sem criar um índice bem performático, você pode ter problemas de escalabilidade. Então, imagina você vender o seu produto e para um monte de gente, você criou aquela a campanha de marketing enorme. No primeiro dia você lança o seu produto, 10 mil pessoas vão lá e compram ao mesmo tempo e derrubam o seu sistema porque você não teve é, um índice de banco de dados ou alguma coisa relacionada à performance. Então, isso também tem que estar nesse documento técnico. É muito importante, tá? Outra coisa são as referências. Então, o que seria uma referência aqui? Eu coloquei uns exemplos como diagrama de fluxo. Então, qual seria o fluxo que esse usuário vai percorrer, né, até que ele chegue nesse produto novo ou funcionalidade nova? E qual seria o fluxo dessa funcionalidade nova, né? Então, eu tinha um fluxo lá de registro e de compra dentro de um aplicativo e agora eu mudei esse fluxo para essa nova funcionalidade. Então, a gente precisa criar um fluxo para entender exatamente quais os passos que esse usuário vai ter que passar para consumir esse produto, tá? Os layouts aqui, então, isso daqui já vem lá do PRD, né? Então, o pessoal de layout trabalha muito próximo ao pessoal de produto, já vai ter isso, mas a gente precisa replicar isso para cá, tá? Seja com links, seja com imagens mesmo, mas a gente precisa ter essa informação, porque ela é muito importante na hora do desenvolvimento. Documentações externas, pessoal. Então, eu falei para vocês lá que nas dependências e nos riscos, lá a gente possa talvez ter que integrar com uma empresa de terceiro. E, cara, a gente precisa da documentação dessa empresa de terceiro, tá? Então, eu preciso entender como que eu vou me conectar com essa empresa de terceiro, quais são as interfaces. Então, todos esses links e documentações externas, eles precisam estar no documento de requisito técnico para que esteja ao acesso de qualquer pessoa que for trabalhar nessa iniciativa, tá bom? Uma outra coisa aqui é teste de performance, tá? Então, possíveis gargalos de desempenho e como testar. Então, eu dei um exemplo do banco de dados, mas esse exemplo pode ser diferente, pode ser um exemplo de aplicação mesmo. Então, eu tenho uma plataforma web enorme lá, com milhares ou milhões de usuários, e talvez a operação que eu esteja performando com essa funcionalidade nova, ela precise de um pouco mais de desempenho, falando da máquina que está rodando esse software, né? Então, talvez a máquina que eu esteja utilizando para rodar o meu software, ela não tenha memória ou CPU suficiente para rodar essa funcionalidade ou produto novo. Então, esses testes de performance, eles têm que estar aí no TRD, possíveis gargalos têm que estar também. E como testar, gente, também é uma coisa muito importante, tá? Porque quando a gente faz testes, o próprio desenvolvedor faz os testes ou o time de qualidade faz os testes, a gente não tem o mesmo fluxo de pessoas acessando, né? Então, existem algumas ferramentas que podem simular um número enorme de usuários utilizando esse mesmo produto ao mesmo tempo. Então, toda essa informação também tem que estar nesse documento de requisito técnico e provavelmente depois desses testes de performance, essas informações, né, o output desses testes, eles vão vir para esse documento para a gente comprovar que, ó, a gente fez os testes de desempenho e a gente está ok, ou a gente precisa fazer algum ajuste em máquinas ou em software mesmo, e assim por diante, tá? E o último passo aqui no TRD são de fato os tickets, né? Que é aqui que a gente vai medir o level de esforço para entregar essa determinada funcionalidade.
Então, quando eu faço todo esse documento de requisitos técnicos, eu vou lá, eu olho o código, né? Eu entendo quais as possíveis mudanças que eu vou ter e qual o tamanho dessas mudanças, né? Então, ao final de toda essa análise técnica, a gente está pronto para criar os tickets. Então, eu vou criar as tarefas lá, uma por uma, alterar isso, alterar aquilo, né? Então, a gente vai ter uma série de tarefas, dependendo do tamanho do produto ou funcionalidade que a gente está desenvolvendo. E esses tickets, eles vão ter que estar, obviamente, listados nesse documento de requisito técnico, porque no futuro o time mudou, digamos, veio um engenheiro novo lá, fui eu que desenvolvi e agora eles precisam fazer uma melhoria nessa funcionalidade. Esse engenheiro novo, ele vai ter todo esse histórico ali, ele vai saber quem fez, como, por quê. Então é muito importante que toda essa informação esteja linkada ao documento de requisitos técnicos. Tá bom, pessoal? Legal. Então, eu tenho todos os meus tickets, eu tenho meu documento de requisitos técnicos, vamos para a implementação. Então, essa etapa aqui é, de fato, a etapa mais hands-on, é onde os desenvolvedores vão colocar a mão, baixar a cabeça e criar código, né? Então, eu gosto muito de Scrum, tá? Tem gente que usa Kanban, tem gente que usa Scrum, tem gente que ainda trabalha na metodologia antiga, que é aquela waterfall, que é uma metodologia incremental, em que você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, mas é bem difícil de você mensurar quanto tempo você vai levar. E principalmente é muito difícil de você identificar que você errou e consertar rapidamente, tá? Então é por esse motivo que eu trouxe o Scrum aqui para vocês. Trabalho com Scrum há muito tempo e, gente, funciona muito bem, tá? É uma questão de adaptação. Super indico isso daqui. E como que funciona o Scrum, né? De uma forma bem resumida. Ele pode ser de 2 a 4 semanas de duração. Então, eu basicamente vou ter uma janela de 2 semanas de trabalho, tá? Pré-definida. Então, antes de começar aquelas 2 semanas de desenvolvimento, eu preciso escolher quais são os tickets, as tarefas ali que eu vou atender nessas 2 semanas, tá? Vou ter que colocar isso na sprint, tá? Deixar isso pré-agendado na sprint. E assim que a sprint começa, essa sprint de 2 semanas, nós vamos ter reuniões diárias, tá? Que é um stand-up. As pessoas se juntam ali 20 minutos, 15 minutos, meia horinha, dependendo do tamanho do time. E cada um vai falar sobre o que está trabalhando, né? O que trabalhou no dia anterior, se está com algum bloqueio, se precisa de ajuda de alguém, né? Então, é uma retrospectiva rápida, diária, em que você aprende com erros, pede ajuda, enfim, conversa sobre os próximos passos do que você está trabalhando. Então, isso é bem interessante, tá? E aqui eu coloquei para vocês as etapas de uma tarefa, tá? Então, digamos que eu tenha lá 10 tarefas para completar durante a minha sprint, tá? Então, essas 10 tarefas do começo da sprint, elas vão estar todas aqui na coluna a fazer, tá? Então, você pode ordenar em nível de prioridade. Às vezes você precisa finalizar uma tarefa para depois começar outra. Então, existe uma dependência entre uma tarefa e outra. Então, isso tudo vai estar bem organizadinho no a fazer, tá? A partir do momento que o desenvolvedor começou o trabalho, ele vai puxar essa tarefa do a fazer para o em progresso, tá? Então ele vai pular esse bloqueado e esse rejeitado e ele vem direto para o progresso, tá? Então aqui é quando o desenvolvedor de fato está trabalhando naquela determinada tarefa. Então ele pode ter 10, mas ele vai estar trabalhando em uma específica nesse exato momento, tá? Então o cara vai lá, começa a trabalhar, escreve código, escreve teste, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, também é muito importante para quem é da área de tech. E a partir do momento que ele tem ali todas as alterações necessárias para entregar essa tarefa e todos os testes escritos, esse desenvolvedor ele vai abrir um pull request. O que é um pull request? Né? O pull request é uma intenção de você colocar aquele código que você acabou de escrever, tá? Na sua base de código principal, né? Então eu tenho já meu sistema, tá rodando, tá tudo certo, mas eu desenvolvi uma pecinha nova aqui e eu preciso colocar ela agora nessa base de código, tá? Então eu preciso que essa pecinha seja incluída nessa base de código principal. Com isso, o desenvolvedor vai abrir esse pull request, tá? E todos os testes que esse desenvolvedor escreveu, eles vão ser executados automaticamente, tá? Então, no mundo ideal, a gente precisa ter esses testes automatizados, rodando de forma automática,
toda vez que um desenvolvedor tiver a intenção de colocar qualquer coisa nova do que já existe, tá? Então, isso é muito importante, tá? Esses testes automatizados, eles vão dizer se existe alguma falha ou não no que você acabou de escrever em termos de código, tá? E uma outra coisa muito interessante aqui é que o desenvolvedor, mesmo tendo todos os testes automatizados passados, ou seja, está tudo certo, ele ainda precisa de pelo menos uma ou duas pessoas, isso é configurável, tá? Então cada empresa decide como quer fazer, mas pelo menos uma ou outra pessoa do time precisa ir ali, olhar todas essas alterações e aprovar, tá? Então eu preciso desses dois requisitos para poder colocar essa nova pecinha de código na minha base de código normal, tá? Então eu preciso de uma pessoa avaliando o que eu fiz e me dando um approve, né? Dizendo, ó, eu estou de acordo com o que você fez, ou não, altere isso ou aquilo. E eu preciso dos testes automatizados me dizendo que, olha, de todos os fluxos atuais que a gente tem nessa base de código, você não quebrou nenhum desses fluxos com o seu novo código. Então, cara, tá tudo certo. Teoricamente, você não vai colocar nenhum bug na base de código atual, tá? Beleza, gente. Esse finalizado aqui, então, é toda essa fase de pull request aberta, né? De intenção de colocar um código numa base de código existente. E entregue. O que é o entregue aqui, gente? Esse entregue ele é muito, muito importante porque é quando um colega aprovou meu trabalho, tá? Quando os meus testes todos passaram e eu, de fato, peguei essa minha nova peça e coloquei no quebra-cabeças, tá? Então, a partir desse momento, eu passo para a fase do entregue e essa mesma tarefa que eu tenho, ela vai entrar em outra esteira, tá? E qual que é essa esteira, né? É a esteira de qualidade, tá? Então, a maioria das empresas de tecnologia, elas têm um time focado em qualidade. Então, são pessoas, de fato, efetuando testes reais, utilizando seu aplicativo ou sua plataforma online, para tentar encontrar algum tipo de bug. Enfim, validar se o que você entregou ali, de fato, está de acordo com os critérios de aceitação, tá? Então, a gente tem um monte de testes automatizados, a gente tem um monte de validações, mas, gente, às vezes passa. Às vezes alguma coisinha acaba passando e, graças a Deus, a gente tem os colegas de qualidade que eles vão lá e eles fazem exatamente o que um usuário real faria, tá? Eles utilizam o produto de fato e eles tentam, de todas as formas, quebrar o que você acabou de fazer, validando passo a passo, tá? Então, André, o que é esse cara rejeitado aqui, esse campo do meio? Gente, rejeitado é quando os nossos colegas de qualidade encontram algum problema na implementação que você fez, tá? Então, digamos que os meus testes passaram, meus colegas aprovaram o que eu acabei de desenvolver, mas o meu colega de qualidade, fazendo um teste real, digamos, simulando um usuário real, ele encontrou um problema, tá? Nesse momento, ele vai mudar a minha tarefa, o meu ticket, para rejeitado. Então, ele está falando, olha, cara, eu estou rejeitando a sua tarefa porque eu encontrei um problema nesse passo, fazendo exatamente isso, isso e isso. Então, ele vai explicar para mim como que ele conseguiu encontrar o problema, né? Um passo a passo de como ele conseguiu encontrar, e esse ticket vai voltar para rejeitado até que eu jogue ele em progresso de novo, tá? Então, beleza, eu entreguei o negócio, foi finalizado, foi entregue, mas ele voltou porque teve uma rejeição e eu preciso colocar ele em progresso e fazer um bug fix, que a gente chama, né? Então, corrigir um bug que foi encontrado lá pelo nosso time de qualidade. Então, gente, acontece, não acontece muito, mas é muito importante ter essa fase de qualidade, tá? É muito importante ter um time de qualidade, porque quem está usando o seu produto no dia a dia, todos os dias, né? Então, digamos que se um usuário teu está usando o seu produto todos os dias, ele vai encontrar um problema se houver, tá? Porque ele usa muito, exaustivamente isso. E a ideia do time de qualidade, de QA, é que esse cara conheça muito bem o seu software e que ele possa testar exaustivamente seu software como se ele fosse esse usuário real que usa todos os dias, várias vezes por dia, tá? Então, se a etapa de rejeitado receber um ticket, a gente sabe que a gente precisa fazer uma nova correção e do progresso para frente, finalizado, entregue, é tudo igual de novo. Então, eu vou explicar para os meus colegas, olha, eu estou abrindo essa nova tentativa de inserção de código porque encontraram um bug, né? O bug era esse, aquele.
o meu fixa, enfim, o meu código para corrigir esse problema é esse, né? Muito bem explicado. E os meus colegas vão de novo olhar tudo que eu fiz, aprovar ou não o que eu fiz, para que eu possa enviar de novo para o time de qualidade e falar, viu, corrigir, testa de novo, por favor. Tá? Então esse é o loop em que as tarefas ficam entre o time de desenvolvimento e o time de qualidade. E esse cara aqui bloqueado, André, o que é esse cara? Esse bloqueado, pessoal, é quando você precisa de uma definição ou uma dependência, por exemplo, e você não tem acesso, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. Digamos que eu estou integrando com uma empresa um banco digital, né? E eu preciso, com o CPF do meu cliente, eu preciso enviar uma chamada de API para esse banco digital e pedir se esse cara está negativado ou não, né? Mas para fazer isso, eu preciso de uma chave de acesso do banco, né? Então, sem a chave de acesso do banco, eu não consigo testar o meu código e ver se ele está realmente funcionando, né? Então, se isso acontecer, por exemplo, olha, eu tenho meu código aqui, mas eu não consigo entregá-lo ainda, porque eu tenho esse blocker, eu tenho esse problema para resolver, eu preciso da chave de acesso. Então, essa coluna, ela é uma coluna assim bem crítica. Toda vez que um engenheiro coloca uma tarefa em bloqueado, todo mundo tem que ajudar, principalmente o manager, o gerente desse cara vai ter que ir lá e tentar desbloquear ele, porque é um desenvolvedor que talvez esteja parado, precisando de uma definição. Tá? Às vezes a gente consegue trabalhar em outra coisa, André, enquanto a gente resolve esse blocker, consegue, né? Mas às vezes não. Se a gente está trabalhando, por exemplo, numa tarefa que ela faz parte do caminho crítico do projeto, ou seja, é uma coisa que eu preciso entregar para seguir em diante, aí não tem o que fazer, gente. A gente tem que correr, a gente tem que achar um jeito de desbloquear esse cara para que ele continue trabalhando e continue movendo à frente no projeto, tá bom? Vamos lá, teste beta. Vou falar um pouquinho agora sobre o beta. Então, digamos que a gente desenvolveu a funcionalidade inteira, tá? E isso demorou 2 sprints, então um mês inteiro, né? 4 semanas. A gente desenvolveu, a gente entregou, tá tudo certo. Tá, o que a gente faz agora? Uma coisa que muita empresa faz, pessoal, é ter alguns usuários-chave como beta testers. Então, o que seria esse cara? Esse beta tester, ele é um usuário real que ele participa do teu programa de beta. Então, antes de você colocar uma funcionalidade lá em produção para que todo mundo possa ter acesso, você quer testar com esse beta, né? Que é, de fato, um usuário real, mas ele faz parte de um programa de teste, né? Então, você pode ir lá liberar essa funcionalidade para esses beta testers, para que eles possam analisar, usar no dia a dia e dar seu feedback, tá? E aí aqui, gente, entra os KPIs que eu falei antes, os indicadores-chave de desempenho, tá? Então, sem a gente pedir para os nossos beta testers, a gente consegue olhar para esses indicadores de desempenho e a gente consegue entender, por exemplo, se esse beta tester teve um aumento de engajamento do teu produto, ou se ele está acessando mais, ou se ele está acessando menos, tá? E aqui tem uma coisa bem interessante, pessoal, que é conjunto de usuários, tá? Então, é bem legal você ter, por exemplo, sei lá, eu tenho 100 beta testers, tá? É muito legal você fazer o quê? Você comparar esses conjuntos. Então, se você tem um novo produto ou funcionalidade para ser testado, não dê para todos os seus beta testers utilizarem ao mesmo tempo, tá? Crie grupos. Crie grupos porque você consegue daí comparar o grupo que está usando a funcionalidade nova com o grupo que está utilizando a antiga, tá? Então, eu já fiz isso bastante, é uma coisa bem legal. A gente consegue comparar, por exemplo, olha, com essa funcionalidade nova, o engajamento dos usuários aumentou, enquanto o grupo padrão que está utilizando o produto sem essa funcionalidade continuou o mesmo, né? Então a gente consegue ter uma ideia bem legal de resultados com base nesses grupos diferentes, tá? Aí aqui tem qual a percepção dos usuários beta. Então, isso daqui uma coisa mais hands-on para o time de produto, geralmente, tá? Então, o time de produtos vai fazer uma nova entrevista ou um survey, enfim, com esse usuário beta e vai pedir a opinião dele, tá? Então, essa é a ideia de ter o beta, para ele testar uma coisa antes de ir para o mundo real. E é muito importante você conversar com esse usuário beta, ter um ótimo relacionamento, inclusive um relacionamento aberto, para que esse cara possa falar, olha, não ficou legal, ou olha, eu gostei, mas a gente tem esse ponto aqui que não ficou muito claro de se entender, né? Então, os beta, eles são muito importantes
para dar esse feedback para nós e para que a gente possa entender se a usabilidade, enfim, desse produto ou serviço ou funcionalidade atendeu o que a gente estava esperando anteriormente, tá? E, por último aqui, os critérios de aceitação do produto, tá? Então, eu realmente atendi os critérios que eu tinha lá no meu PRD. Então, poxa, eu queria construir uma funcionalidade nova que fizesse X, Y, Z, né? Se durante a etapa de teste no beta a gente entender que o X e o Y foram atendidos, mas o Z não, então talvez eu tenha um retrabalho aqui, tá? Então talvez alguma coisa aconteceu de errado nesse processo inteiro de entrega e eu preciso talvez revisitar os documentos, entender onde eu errei e talvez ter um retrabalho. É normal, gente, acontece bastante, tá? É bem difícil a gente entender 100% o que a gente precisa construir e quando a gente entende o que a gente precisa construir, às vezes não é tão simples a gente reproduzir isso no mundo real, tá? É um desafio bem grande dos times de engenharia, mas é por isso que a gente tem esses beta testers, é por isso que a gente tem os times de produto para ajudar nisso, e mover adiante, entender o que está errado e resolver rapidamente, tá? E a última etapa que eu trouxe é o lançamento. Então, essa é a etapa assim que os desenvolvedores conseguem olhar aquilo lá rodando, o time de produto está super empolgado, o time de marketing está fazendo campanhas para esse produto, enfim, todo mundo unido, fazendo a coisa acontecer de fato, né? Então, uma boa estratégia que eu coloco aqui, pessoal, e isso falando um pouquinho da parte mais técnica, né? Já aconteceu comigo no passado de chegar na hora de fazer um release, de lançar um produto, a empresa inteira está pensando nisso, está todo mundo pensando nisso, sem dormir. Os próprios usuários, os consumidores, também estão pensando nisso, porque o marketing já criou uma campanha lá atrás e todo mundo já está maluco para a hora do lançamento, para poder comprar, enfim, para poder usar esse produto. Aí a gente vai fazer um release. Então a gente vai pegar esse código novo que a gente tem e vai colocar lá na produção, né? Que é onde os usuários reais vão utilizar. Aí dá um problema, gente. Aí, sei lá, não subiu o produto ou funcionalidade para produção. Aí você tem que enrolar, explicar que você teve um problema, ou enfim, inventar uma história, né? Os times de desenvolvimento ficam loucos. Enfim, é um problemão, gente, tá? E é difícil de resolver, geralmente, porque é ambiente de produção, é ambiente real, né? Com milhares de pessoas usando seu produto ao mesmo tempo. Então, uma coisa que eu trago aqui é usar sinalizadores de recurso, tá? Então, André, o que é um sinalizador de recurso? Gente, é basicamente um botãozinho de liga e desliga, né, para o produto ou para a funcionalidade nova que você desenvolveu. Então, isso pode te ajudar muito, horrores, porque você já colocou o produto na produção, sei lá, 2, 5, 10 dias antes, ou até um dia antes, né? Mas ele não está habilitado. Então, toda essa etapa de você colocar o produto em produção, ela já aconteceu, né? Então, você está tranquilo, está tudo em produção, já está tudo pronto para acontecer. Você só vai lá e habilita esse sinalizador, como se fosse um botão mesmo. Você liga, a partir do momento que você ligou, tudo acontece, tá? E por que isso é mais legal ainda? Tem um outro motivo para ser mais legal ainda. Se por acaso, lá na produção, né, com um ambiente real, milhares de usuários ao mesmo tempo, você descobrir que você tem um problema nesse software, você consegue facilmente resolver desligando essa chave, tá? Então, você não precisa refazer um novo deploy, você não precisa fazer um novo lançamento com a versão anterior do software. Você só desliga essa funcionalidade nova que você acabou de criar e tá tudo certo, gente, tá? No máximo, você vai ter que explicar para os seus consumidores, ei, só um pouquinho, a gente está liberando aos poucos, tal, você logo vai receber a sua funcionalidade. Mas, enfim, isso daí ajuda a tirar muita dor de cabeça dos times de engenharia, tá? Então, por exemplo, no meu exemplo, né, na empresa em que eu trabalho atualmente, nós temos esses sinalizadores. E, gente, às vezes uma só funcionalidade tem mais de 3, 4 sinalizadores de recurso. Então, cada uma das partes está atrás de um sinalizador de recurso e a gente pode ligar e desligar os pedaços de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, isso é uma coisa assim que eu trago como uma dica, eu acho que é muito importante e pode ajudar a salvar a vida aí de muita gente. Beleza? É isso, muito obrigado. André, tá me ouvindo?
Não sei se o Igor tá aqui comigo. Tô aqui. Acho que o André não tá me ouvindo ainda, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Não te escuto, Igor. Oh, meu Deus. Só um segundo. Pessoal, eu vou alinhar aqui com o André só um segundinho, tá? Deixa eu pedir pra ele. Ele tá tentando reconectar. André, tá me ouvindo? Pessoal, a gente perdeu a conexão com o André. Como a gente já tá no final do evento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar o LinkedIn dele para quem tem vontade de falar com ele sobre esses processos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Ele tá tentando reconectar de novo. Vamos ver se agora vai. André, tá me ouvindo? Pessoal, acho que a gente vai ter que ficar por aqui mesmo. Eu queria agradecer vocês por terem passado esses 2 dias com a gente, de muito conteúdo. Agradecer a todo mundo que engajou no chat, que respondeu as enquetes, que participou, que solicitou o certificado, que agendou uma demonstração da Monday. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês nesses 2 dias a importância de planejamento, a importância de ter uma ferramenta que ajude você a largar as planilhas e passar todas as suas metodologias para Monday. Lembrando, como eu dei um spoiler agora há pouco, daqui uns dias a gente vai ter um Demo Day sobre metodologias ágeis aplicadas na Monday. Todos vocês serão convidados. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Bru, obrigado. Ó, vou até colocar seu comentário aqui na tela. Você que esteve aqui nos 2 dias, até parece que é funcionária da Loop, mas eu juro pra vocês, gente, não é. Ela só gostou muito do evento e participou aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, desejar um bom restinho de semana para vocês e falar que eu espero vocês nos nossos próximos eventos. Combinado, pessoal? Muito obrigado novamente. Se precisarem de alguma coisa, em todos aqueles e-mails que vocês receberam, tem meu contato, contato da Lopen, contato do time de vendas da Monday. E eu espero que vocês consigam perder o medo do deadline com a gente e começar a se organizar melhor. Fechou? Até a próxima, pessoal. Bom fim de semana. Bom restinho de semana, na verdade, né? Ainda é terça. Até mais, pessoal.